Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Só Escola de Samba, a sua mais nova casa sobre tudo de escolas de samba do Rio de Janeiro aqui no YouTube. Muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado também os vídeos, comentado os vídeos, muitos comentários mesmo, muito obrigado. E também a todo mundo que está se inscrevendo no nosso canal, queremos pedir a vocês que continuem fazendo isso. Se inscrevam no nosso canal para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos conteúdos. Continue comentando, compartilhe os vídeos mesmo e também ative o sininho lá para que assim que nós lançarmos um vídeo novo, ele já apareça para vocês no nosso canal Só Escola de Samba. Estamos felizes, crescendo, já passamos aí mais de 200 inscritos. Temos vídeos aí com mais de 2.000 visualizações, outro com mais de 1.000 visualizações, né? Mais de 2.000. O vídeo que nós falamos sobre a decisão da Liesa, né, inicialmente de manter o resultado do Carnaval. Estamos aguardando até hoje aí essa Assembleia Geral para que tenha uma definição final sobre o futuro da UPM. E o outro vídeo também que está indo muito bem é quando nós lemos aqui na íntegra a carta aberta dos torcedores da Mocidade para a diretoria, para o patrono, para a rainha da escola, e também comentamos a resposta da rainha que respondeu a carta, uma resposta muito satisfatória. Isso virou comentário no nosso mundo do samba, no nosso mundo das escolas de samba, comentário geral aí, e até em podcast e tudo mais, falamos sobre isso aqui. Foi excepcional a recepção, então muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço aqui para Silvia Helena, que fez um comentário em um dos nossos vídeos, dizendo que está gostando muito do canal, a nossa forma de falar, né, sem atacar ninguém, sem direcionar nada a ninguém. A nossa ideia aqui é essa, Silvia Helena. Primeiro, muito obrigado por estar gostando do nosso canal. E a nossa ideia é essa, não queremos atacar ninguém pessoalmente. É óbvio que se a gente tiver uma opinião que de repente não seja do agrado, né, das pessoas relacionada a desfile, relacionado a desempenho na avenida, né, relacionado a algum samba, algum enredo, algum tipo de crítica que a gente possa fazer, a gente vai fazer. Não vamos fazer as pessoas, não faremos a vida pessoal das pessoas, mas aquele trabalho, porque nós sabemos que desfile de escola de samba é competição e a gente sempre vai ter o foco nisso, né? É comparativo. Então, se a gente achar que uma coisa é melhor do que a outra, não tenha dúvida que nós vamos falar, mas sempre respeitando a todos os profissionais do samba, todos os artistas das escolas de samba que faz a nossa festa o maior espetáculo da terra, tá bom? Quero também mandar um abraço aqui pro Socialista Socializando, né, que mandou uma mensagem pra gente dizendo que Yorubá não é religião. A gente pode ter se expressado de alguma forma em algum vídeo, não me lembro especificamente, mas sabemos que Yorubá é uma língua e também uma etnia, né, da África, que tem lá como religião Orixá, Candomblé, Santeria, né, que são as religiões do povo Yorubá, que tem a língua Yorubá, mas sabemos que Yorubá em si não é uma religião, né, mas existe a religião, a religiosidade dos Yorubás, que hoje também é a religiosidade de muitos brasileiros, de muitos cariocas e de muitas pessoas ao longo do mundo, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que estão comentando aí, comentários assim destacados. Pode ter certeza que a gente vai trazer aqui, nós vamos falar aqui, porque a ideia é a gente trocar realmente essa bola. Então, muito obrigado, galera. Continue comentando. Muitas notícias aí podem pipocar nos próximos dias. Estamos aqui atentos para que possamos vir aqui, né, o mais rápido possível para trazer essas notícias para cada um de vocês. Mas hoje nós vamos começar uma nova série. Nós queremos fazer aqui tier list de carnavalescos, de enredos, quais os melhores enredos da história, quais são os melhores carnavalescos da história, fazer aquele ranqueamento, né, para que todo mundo possa debater aqui, que a gente sabe que isso sempre gera muita polêmica. Mas hoje nós queremos iniciar uma nova série, que é a série Gigantes do Cortejo, para falar de grandes nomes da história do carnaval, da história do desfile da escola de samba. E eu acredito que isso é muito importante, porque às vezes eu converso com uma pessoa ou outra, até da nossa bolha mesmo, que não conhece profundamente, eu já ouvi falar e tal, mas não conhece profundamente esses nomes, né? Esses verdadeiros baluartes, esses verdadeiros símbolos da história do desfile da escola de samba. E nesse momento aí que ainda não saiu enredo, não saiu samba enredo, acho que é importante a gente falar sobre essas figuras. E a figura que nós vamos falar hoje nasceu no Rio de Janeiro em 26 de setembro de 1926 e morreu também no mês de setembro, só que em 2013, no dia 29 de setembro de 2013, estamos falando de Fernando Pamplona, o professor dos professores, o carnavalesco dos carnavalescos, figura histórica do Acadêmicos de Salgueiro, grande
Fernando Pamplona. Esse é o nome que nós vamos falar hoje aqui na nossa nova série Gigantes do Cortejo. Não poderíamos deixar de começar com essa figura que muito me admiro, que foi Fernando Pamplona, e não é à toa que pela segunda vez estamos aqui com a camisa da Em Cima da Hora. Vocês que já assistiram aos vídeos do canal sabem que eu desfilei na Em Cima da Hora, fui apoio da Em Cima da Hora nesse ano, né, no desfile ali na sexta-feira para o sábado de carnaval, já amanhecendo. Em Cima da Hora entrou na avenida antes ali da União da Ilha, e realmente foi muito importante para mim. Esse momento foi bem legal ali, estar ajudando a Em Cima da Hora. E para você que não sabe, o Fernando Pamplona, a nossa figura de hoje, o nosso grande carnavalesco que nós estamos hoje, assinou um desfile na Em Cima da Hora. Foi a última vez que ele assinou um desfile de carnaval. Isso foi em 1997, onde no grupo de acesso à época Série A, o Fernando Pamplona levou Em Cima da Hora ao 5º lugar no carnaval ali hoje, Série Ouro, falando um enredo sobre Sérgio Cabral, a cara do Rio. É óbvio que nós não estamos falando do ex-governador Sérgio Cabral, né, com uma história aí, com uma série de acusações e até condenações, né, como governador, como político do Rio de Janeiro, na justiça. Mas estamos falando do seu pai, Sérgio Cabral, que foi uma grande figura do carnaval, um entusiasta do carnaval, sempre escrevendo bem sobre desfile de escola de samba, né, sempre participando das rodas de samba, da convivência nas escolas de samba. Então foi o último enredo que Fernando Pamplona assinou já em 1997, depois de um longo tempo sem assinar enredos. Ele tinha assinado em 78 o seu último enredo do Salgueiro, que foi uma grande história, ficou em 5º lugar. A gente falou até que é de Iorubá, ele falou disso, né? Do Iorubá à luz, a aurora dos deuses, foi o seu último enredo no Salgueiro, em 1978. Então ele volta muitos e muitos anos depois, em 1997, para encerrar a sua carreira de carnavalesco na Em Cima da Hora, em 1997. O Fernando Pamplona foi uma criança que foi morar, né, com o seu pai no Acre, lá no norte do país, e ali naquele estado, ali naquela região, ele se deu com as questões folclóricas dali da região norte, com o boi bubá, com as manifestações folclóricas da região norte. E aquilo ali despertou nele esse desejo pelas artes, essa vontade de fazer arte, essa vontade de conhecer como que isso pode ser feito, por que dessas fantasias, por que desse movimento, desse boi, dessa coisa toda que acontece no norte do país. E mais à frente, né, depois de uma pequena passagem como ator, quando voltou ao Rio de Janeiro, ele foi estudar na Escola de Belas Artes, onde se formou na Escola de Belas Artes, o que foi, nos anos seguintes, uma tônica para muitos carnavalescos que vieram fazer história no Carnaval do Rio de Janeiro. E ali as portas se abriram para o Fernando Pamplona na cenografia. Trabalhou na cenografia, né, em emissoras de televisão, e fazendo programas e montando espetáculo e tudo mais, quando, em 1959, ele foi convidado pelo Departamento de Turismo e Certames da Prefeitura do Rio de Janeiro, que hoje, né, vem a ser a Rio Tour, e naquele tempo a organização do carnaval era feita pela própria prefeitura durante muito tempo, né, até vieram as formações das uniões, né, das associações de escola de samba, até a formação da Liga Independente da Escola de Samba, lá nos anos 80. Então, ele, em 1959, foi convidado por essa organização da prefeitura, que viria a ser hoje a Rio Tour, para ser jurado do Carnaval de 59. E naquele ano de 59, ele fica impressionado sobre todas as coisas que ele viu na Avenida Portela, Mangueira, né? Ele vê o Salgueiro e fica impressionado com o trabalho do Salgueiro, que é diferente do que as outras escolas estavam fazendo, porque aquele tempo era justamente o tempo da capa e da espada, né? As escolas falavam sobretudo, de políticos e militares, e de história do Brasil, e de grandes nomes da história do Brasil, de Portugal, e etc., e de militares, e de Duque de Caxias. A gente sabe disso. E naquele ano chamou muita atenção dele o enredo que foi desenvolvido por Maria Luísa Neri e Dirceu Neri, um casal de figurinistas do Salgueiro, e que fizeram foram figurinistas de televisão também, inclusive a Maria Luísa. Ela foi figurinista do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela versão clássica, aquela versão primeira, que muitos de vocês devem ter visto, né? Aquele figurino clássico da Emília, aquele figurino clássico da Cuca, do Marquês, do Visconde de Sabugosa, enfim, daqueles personagens clássicos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi Maria Luísa Neri que desenvolveu esses figurinos, e ali naquele ano ela assinou junto com o seu marido
né, o desfile do Salgueiro, o enredo do Salgueiro, que falava viagem pitoresca através do Brasil, Debré, falando das pinturas, da arte de Debré. E isso chamou muito a atenção de Fernando Pamplona como jurado, e ele começou a fazer defesas. Naquele ano, o Salgueiro acabou sendo vice-campeão, em 1959, e ele começou a fazer defesas, né, tanto na academia como na imprensa, daquele desfile, de como foi diferente, de como foi inovador, né, de como foi encantador. Né? E aí, por causa disso, né, dessa atitude do Pamplona ali como jurado, inicialmente no Carnaval, esse samba todo, esse enredo todo que encantou o Pamplona, né, defendendo publicamente o Salgueiro e tudo mais. Na sequência, ele foi convidado pelo diretor Nelson Andrade, que era o diretor de Carnaval do Salgueiro naquele tempo, para desenvolver o enredo de 60. E aí, é interessante falar sobre isso, né, até voltando um pouco aqui na história da Maria Luíse Neri, que era uma suíça radicada no Brasil. Depois ela volta, né, à Suíça e acaba falecendo já aos 95 anos, no ano de 2020, e ela acaba falecendo, infelizmente, pela Covid-19, que levou tanta gente boa, e lá na Suíça levou essa pioneira do Carnaval Carioca, né, a Maria Luíse Neri. E, infelizmente, levou o nosso Laíla também, e tantos outros, né, perderam seus amigos, familiares, parentes, amigos, vizinhos, com essa doença terrível, que foi a Covid-19. E o que é interessante é que naquela época não tinha barracão nas escolas de samba. Então, a Maria Luíse, ela subia até o Morro do Salgueiro, subia até a comunidade, para poder ensinar ali as costureiras da comunidade a como fazer determinado tipo de fantasia, né? De uma forma mais artística. E isso é muito interessante, né? Essa história aí dos primórdios do Carnaval. E é nesse cenário, nesse contexto, que Fernando Pamplona é convidado ali pelo diretor de Carnaval do Salgueiro, na época, Nelson Andrade, para poder desenvolver o Carnaval seguinte, de 60, e ele, naquela conversa, ele diz: eu vou, desde que você permita, a escola permita que eu faça um enredo sobre Zumbi dos Palmares, e aí um enredo de 60, histórico, de samba também histórico, Quilombo dos Palmares, que foi desenvolvido pelo Fernando Pamplona, o seu braço direito de sempre, que viria a ser mais uma figura histórica do Carnaval. E se a gente fizer vários gigantes do cortejo aqui, como a gente espera fazer, com certeza em algum momento nós vamos falar dele. Arlindo Rodrigues do Salgueiro, Arlindo Rodrigues da Imperatriz, Arlindo Rodrigues da Mocidade Independente, era o braço direito de Pamplona, e já naquele primeiro ano, Quilombo dos Palmares, 1960, também mantendo a Maria Luíse, assinando esse enredo, e o Disseu Neri, o Salgueiro, é campeão do Carnaval pela primeira vez em 1960, num desfile histórico e que mudaria para sempre a história das escolas de samba, do desfile das escolas de samba do Carnaval Carioca. E aí uma nova estética de Carnaval é desenvolvida por Fernando Pamplona e sua equipe, ali não mais falando de espadas, de capas. Debré já sai um pouco disso, né, com a Maria Luíse no ano anterior. Mas, de certa forma, o que se retratava nas pinturas de Debré era o dia a dia da corte do Rio de Janeiro, né, da corte daquela época do Brasil, dessa época de reis, rainhas, etc. e tal. E Fernando Pamplona rompe com tudo isso e faz um enredo sobre Zumbi, com a ajuda de Maria Luíse, com a ajuda de Disseu Neri e do gigante Arlindo Rodrigues, seu grande braço direito, que depois veio a ter uma carreira solo espetacular. Então, enredo maravilhoso, histórico, Quilombo dos Palmares, Salgueiro pela primeira vez campeão do Carnaval. E, na sequência, né, ele teve essa hombridade, né, essa coisa de manter a Maria Luíse e o Disseu Neri no time. Isso é impressionante. Né? Então, essa história maravilhosa de Fernando Pamplona no Salgueiro rendeu a ele 4 títulos de campeão e 3 vice-campeonatos. No ano seguinte, o Fernando Pamplona assina sozinho o enredo, falando sobre a vida e obra de Aleijadinho. Ele assina sozinho e o Salgueiro acaba ficando com o vice-campeonato. Em 1962, um terceiro lugar, aí ele dá espaço, ele tinha muita generosidade para que o Arlindo Rodrigues desenvolvesse o enredo, e ele faz o enredo sobre o descobrimento do Brasil, e o Salgueiro fica em terceiro lugar. Em 1963, Arlindo mais uma vez no Salgueiro, o Salgueiro é campeão, depois o Arlindo continua, e em 64 o Salgueiro é vice-campeão, e em 65 o Fernando Pamplona volta a assinar aí com o seu grande parceiro Arlindo Rodrigues, e o Salgueiro é mais uma vez campeão em 65, falando da história do Carnaval Carioca, e ele aí olhando mais para dentro. Olhando para dentro da história do próprio Carnaval Carioca, que era uma coisa que o Pamplona também gosta de fazer, porque mais à frente nós vamos ver aqui, ele faz o enredo falando sobre a Estação 1ª de Mangueira.
Pamplona assina 67 ao lado do Arlindo Rodrigues, História da Liberdade no Brasil, e fica em terceiro lugar. Em 68 ele fala sobre Dona Beija. Nós veremos Dona Beija novamente na Avenida, não como tema do enredo, mas fazendo parte do enredo sobre as profissionais do sexo, do Mauro Quintais na Porta da Pedra, né, ano que vem, 2026, na série Ouro. E como eu falei aqui também, a Dona Beija volta como novela para o Streaming Max, aí para disputar com a Vale Tudo, na Globo e tudo mais. Então Dona Beija voltando a estar em alta, e Fernando Pamplona traz isso para o Carnaval Carioca em 68, quando fala de Dona Beija, a feiticeira do Araxá, ao lado de Maria Luísa Neri, mais uma vez trazendo a sua parceira lá do início, aquela que encantou a ele como jurado em 59. Ele traz Maria Luísa Neri para dividir com ele em 68, no Salgueiro, 9 anos aí depois, e eles ficam com o terceiro lugar. Em 69, a campeã, mais uma vez o Salgueiro é campeã com a dupla histórica Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, com mais um enredo histórico Bahia de Todos os Deuses. E não é à toa que o enredo desse ano da Beija-Flor fala Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, né? Porque Laíla estava presente, já trabalhando lá na harmonia da escola, lá na diretoria da escola, conduzindo aquela comunidade do Salgueiro em 69, quando o Salgueiro é campeão ali em Bahia de Todos os Deuses. Em 1970, Praça 11, Carioca da Gema, mais uma vez Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, e dessa vez o Salgueiro é vice-campeão, voltando a ser campeão em 71, com Festa para um Rei Negro, assinando aí Arlindo um quarteto mágico. Imagina você ter um quarteto desse desenvolvendo um carnaval. Ali é realmente uma reunião que fica para a história do carnaval, e não sabemos se algo como esse, desse tamanho, irá se repetir. Provavelmente não. Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30 e Maria Augusta desenvolvem o Carnaval de 71, assinam o Carnaval de 71 para o Salgueiro, Festa para o Rei Negro, e o Salgueiro volta a ser campeão. Pamplona assina novamente sozinho em 72, com o samba que eu falei aqui, com o enredo que eu falei aqui, Nossa Madrinha Mangueira Querida, enredo desenvolvido somente por Fernando Pamplona. E aí o Fernando Pamplona abre espaço para que o Joãozinho 30 assuma sozinho ali o Carnaval, siga em frente com Maria Augusta os 2 primeiros anos, e depois sozinho no Salgueiro. Em 77, ele retorna à escola ficando no 4º lugar, com o enredo do Cauim ao Efó, com Moça Branca Branquinha. Mais um enredo de Fernando Pamplona, ficando em 4º lugar. E um 6º lugar em 78, para Do Iorubá à Luz, a Aurora dos Deuses. Isso acontece muito porque o Joãozinho 30 migra do Salgueiro para Beija-Flor, que também é história, vai ser tricampeão seguido na Beija-Flor, convidado ali pelo Anísio Abrão da Via, e aí a Beija-Flor começa a sua história de conquistas, e aí o Fernando Pamplona é chamado de volta para fazer esses 2 enredos, esse enredo de 77, do com Moça Branca Branquinha, e esse enredo de 78, do Iorubá à Luz, a Aurora dos Deuses, falando aí sobre o povo iorubá, sobre a etnia iorubá, sobre a religião dos iorubás, né? E Fernando Pamplona assina pelo Salgueiro a última vez, porque a partir daí ele vai se dedicar a desenvolver a TVE. Ele vai para a TVE para fazer a implantação da cobertura de carnaval, né, na televisão, na TV educativa. Em 84, ele vai ser comentarista nos desfiles da Escola de Samba pela TV Manchete, e ele fica direto até 1997, se tornando também histórico e abrindo caminho para essa função que hoje é primordial no carnaval, que podemos dizer que essa função hoje é comandada na Rede Globo de televisão também por uma pessoa que foi um grande carnavalesco, que é Milton Cunha. E Fernando Pamplona inaugurou isso também, além de ter inaugurado uma inovação do carnaval, de trazer desfiles que não falassem só de político, e só de reis e rainhas e de militares, falando sobre o Quilombo dos Palmares, falando sobre os Palmares, e também inaugura um novo tempo de um comentarista com liberdade, com opinião, com crítica quando tivesse que ser crítica, e é assim que tem que ser o comentarista do carnaval. Não tem que ser essa coisa chapa branca que a gente viu por muito tempo. Esse ano já deram uma mudada, e eu acredito que tem que mudar cada vez mais nesse sentido, focando na competição. Não pode ser chapa branca, não pode achar que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso, que é show, que é espetáculo, que é Rock in Rio. Não. Tem que fazer crítica sim quando tiver crítica, tem que comentar o problema, o caos da concentração, o caos da dispersão, porque é assim que nos ensinou, mais uma vez, o professor Fernando Pamplona, como ensinou como carnavalesco, ensinou também como comentarista de carnaval. E ele fez esse comentário até 1997. Em 2004, ele volta, tem uma rápida passagem quando a Band faz a transmissão do Desfile das Campeãs. Ele faz o comentário de 2004 na Band, no Desfile das Campeãs. E aí, realmente, ele não mais
participa do carnaval, né? Em 1989 tem um movimento clássico, né? uma cena clássica do Fernando Pamplona, quando o Joãozinho 30 passa na avenida com o Cristo censurado e os componentes começam a querer rasgar ali o Cristo censurado e tudo mais. E ele diz, João, João! Ele grita da cabine, é uma cena histórica. Se tiver que ser preso, eu vou ser preso junto com você. Porque a Beija-Flor, Joãozinho 30 estava sendo censurado pela Igreja Católica por trazer a imagem do Cristo negro. E ali o Fernando Pamplona disse, olha, se você tiver que ser preso, eu vou ser preso junto com você. Joãozinho 30, que também tem uma história relacionada ao Fernando Pamplona. Por que a gente chama o Fernando Pamplona de professor dos professores? Sabendo que, por exemplo, Rosa Magalhães foi uma grande professora. Por que a gente pode chamar Fernando Pamplona de carnavalesco dos carnavalescos? Porque ele foi professor de Rosa Magalhães, e isso aí é importante que todo mundo saiba, que o carnaval é o que é hoje, tem a estética que é hoje, se deve muito a Fernando Pamplona. E a gente nunca pode esquecer isso, daqueles que fizeram a nossa festa, o nosso cortejo, por isso os grandes do cortejo, ser o que é hoje. E ele foi professor de Rosa Magalhães, ele foi professor de Maria Augusta, que fez, depois de ser campeã com ele no Salgueiro, fez outros desfiles maravilhosos, como os desfiles que a Maria Augusta assinou na União da Ilha, que propiciou, enredos que ela assinou, propiciou que a União da Ilha fizesse grandes sambas e desse essa tradição que a escola tem de ter grandes sambas e, enfim, o set list da União da Ilha é maravilhoso e se deve muito àquilo que Maria Augusta desenvolveu como enredo e, claro, os compositores ao longo da vida. E também Lícia Lacerda também foi aluna de Fernando Pamplona. Arlindo Rodrigues, que eu estava aqui falando de Arlindo Rodrigues, foi seu braço direito a vida inteira e depois também tocou grandes enredos sozinhos. Por sua vez, o Arlindo é quem convida Joãozinho 30, né? Tirando o Joãozinho 30 do municipal, que também tinha aquele espírito, veio do Nordeste com aquele espírito de fazer teatro, de fazer espetáculos, e ele foi chamado a trabalhar no maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, por Arlindo Rodrigues, que era cria, braço direito de Fernando Pamplona. Então, tem a ver, e acaba nessa sequência, Joãozinho 30 trabalhando e até assinando enredo junto com o Fernando Pamplona no Salgueiro, sendo campeão junto com o Fernando Pamplona no Salgueiro. Então Joãozinho 30 também faz parte dessa raiz, que foi chamado por Arlindo Rodrigues, que por sua vez trabalhava com o Fernando Pamplona. Então, assim, não existe um cortejo do jeito que é hoje, com a qualidade que tem hoje, com a beleza estética que tem hoje, com os profundos enredos que existem hoje, falando sobre negritude, falando sobre as raízes do povo que de fato fez o carnaval acontecer, que é o povo preto, e quem propiciou isso foi Fernando Pamplona, dando voz a esse povo, para que o povo assumisse de fato o seu lugar de fala. Então, Fernando Pamplona nunca pode ser esquecido, e é por isso que nós fizemos essa série falando sobre os grandes do cortejo, os gigantes do cortejo, para que a gente se relembre sempre dessas figuras. E Fernando Pamplona, essa figura. Então, ainda mais, além desse todo, Fernando Pamplona foi quem conheceu na TVE, a gente falou que ele ajudou a desenvolver a TVE e fazia cenários lá, sonografia na TVE e tudo mais, e conheceu um cenógrafo na TVE que ele viu ali que poderia ter tido para o carnaval, e esse nome também é Renato Lage. Então, se aconteceram os confrontos Rosa e Renato nos anos 90, também se deve muito a Fernando Pamplona, que também descobriu o Renato Lage, e o resto é história, né? Tudo que Renato Lage fez e faz no carnaval, acreditamos que ainda vai fazer grandes coisas nos próximos anos no carnaval. Então, Rosa Magalhães, Maria Augusta, Lícia Lacerda, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30, Renato Lage, tudo isso tem muito a ver com o Fernando Pamplona. E como eu falei aqui, o resto é história. Então, esse Dream Team do carnaval, que assinou o carnaval de 71, Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30, Maria Augusta, imagina que fosse hoje, né? Seria como se tivesse um carnaval assinado por uma grande escola, por Leandro Vieira, Leonardo Bora, o Haddad, né, e mais o João da Beija-Flor, os 4 assinando junto um desfile. Então é mais ou menos isso, trazendo para os dias de hoje. Então, realmente excepcional, espetacular, importante e necessária a história de Fernando Pamplona, que infelizmente naquela enfermidade ruim, né, que não precisa nem falar o nome, que todo mundo sabe, ele nos deixou em 29/9/2013, aos 87 anos de idade, sempre boêmio, sempre colocando as suas opiniões, doa quem doer para fora, e sempre amante, apaixonado pelo carnaval. Então, eu tenho certeza que está em bom lugar, guardado em bom lugar, sempre emanando as maiores energias e emanando a sua força, a sua fé para o Carnaval do Rio de Janeiro e para aqueles que desenvolvem o Carnaval no dia de hoje, o nosso carnavalesco de hoje, nossos artistas
do carnaval de hoje. Então, muito obrigado por tudo, o mundo do carnaval te agradece. Fernando Pamplona, essa é a nossa série Gigantes do Cortejo, aqui no Só Escola de Samba. Estamos ligados. Toda notícia, tudo que acontecer de novo, vamos vir aqui rápido para poder dizer para vocês o que está acontecendo, as melhores notícias, curiosidades e análises do mundo do nosso carnaval carioca, do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E você? Quais figuras do carnaval, quais grandes baluartes vocês querem que nós viemos falar aqui da história para a gente aprender junto um pouco mais aqui sobre essas figuras que fizeram e fazem o nosso carnaval? Escreve aí nos comentários que a gente vai trazer aqui com certeza essas figuras aí que vocês indicarem para que nós viemos falar aqui na nossa série Gigantes do Cortejo. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com todos os amigos, manda nos grupos aí da ala, nos grupos da sua escola, manda também para os amigos do bairro de uma maneira geral, para que esse canal continue crescendo cada vez mais, a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Não deixe de ativar o sininho e também se inscreve no nosso canal. Se inscreve, gente, para que a gente possa crescer cada vez mais e falar muito aqui de escola de samba. Esse é o canal Só Escola de Samba. Continuamos aqui firme e forte. Grande abraço para todos vocês.